Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 7 ao versículo 10. Amém? Diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitavam. Feche teus olhos, nós oraremos mais uma vez. Senhor, como é bom cantar louvores ao teu nome. Como é bom lembrar que o Senhor reina. Reina sobre as nossas vidas, reina sobre a nação, reina sobre toda a criação. Tudo que existe, tudo que há, foi criado para viver debaixo do teu senhorio. E é bom saber disso, é bom cantar sobre isso. Também é bom lembrar que, apesar das circunstâncias à nossa volta, nós podemos te adorar e te bendizer. Muitas vezes a nossa vida não está de acordo com o que nós queríamos, mas mesmo assim nós assumimos um compromisso de cantarmos e adorarmos o teu nome. Quantas vezes somos assaltados por problemas, coisas que nos tiram do centro, mas mesmo assim queremos te adorar e te bendizer. Obrigado porque nós podemos cantar isso, Pai. Obrigado porque nós podemos ler a tua palavra e a tua palavra continua sendo boa. A sua verdade sempre vai reinar, Pai. E não é uma demagogia que nós cantamos, mas uma verdade que nós cremos. O Senhor é real, é verdadeiro, e a tua verdade para sempre vai reinar. Te adoramos por isso. Em Cristo nosso Senhor. Amém. E amém. Eu não sei você, mas alguns números quase sempre me deixam preocupados. O número de pessoas que foram infectados durante a pandemia me deixou alarmado. O número de pessoas que morreu, que faleceu em decorrência desse vírus também me deixa alarmado. O número de pessoas que morrem ou que lutam constantemente contra o câncer, HIV, outras enfermidades que nós vemos assolando tantas pessoas à nossa volta, também me preocupa. E isso significa que, de vez em quando, esse tema volta ao meu coração. Durante o ano de 2022, eu li um livro, e o título do livro era Pelas Suas Pisaduras. E a ideia do livro não é falar somente da obra de Jesus, mas falar da obra de Jesus num viés que poucas vezes nós mencionamos, que é a partir da questão da cura. Se vocês começarem a ler o Evangelho de Marcos, quase todo o capítulo de Marcos tem cura. O Evangelho de Marcos é um evangelho bem singular, porque Jesus está o tempo todo fazendo algo, ele nunca está parado, ele sempre está agindo, está sempre em movimento. Parece que ele está sempre acelerado. Sabe quando você aumenta o áudio do presbítero da igreja para ouvir rápido? E eu não vou falar que o presbítero da igreja é o Patrick, mas você acelera para ouvir ele rapidinho. O Evangelho de Marcos é mais ou menos isso. É um ministério acelerado de Jesus, que parece que ele está sempre correndo. Mas apesar disso, ele está sempre agindo por meio de cura no meio do seu povo. Mas não é somente esse detalhe que fica perceptível. É sempre um embate com as forças do mal. O inimigo está sempre presente ali. E no bolo de tudo isso, parece que a enfermidade adentra nesse viés e nesse aspecto. Algo que é alheio à criação de Deus, no qual a natureza divina de Jesus luta constantemente mostrando para nós. O que eu quero falar desde o início é que eu e você não fomos criados para vivermos e termos enfermidade. Enfermidade é consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Eu não estou falando que o seu pecado hoje está trazendo enfermidade para você. Eu estou falando que você não foi criado para viver com enfermidade. Lá na criação você foi criado de maneira perfeita. E o pecado
o pecado original, adentrando na história humana, fez com que a enfermidade também adentrasse na história humana. Agora, quando Jesus cura, ele está mostrando uma redenção completa. Não algo que somente chega para o espiritual, mas também para o físico. Esses números crescem constantemente. E dificilmente alguém aqui não conhece uma pessoa que tem enfrentado uma enfermidade séria. Alguma dificuldade séria. Semana passada nós estávamos no Paviote, ministramos a ceia lá. Durante o culto, o Luciano é filho da Zefinha, o nosso irmão lá muito amado do Paviote. Ele é cadeirante, mas é um menino muito bondoso. Ele chegou para mim durante o culto e falou assim: o meu primo está com câncer, ora por ele. E nós oramos de maneira muito simples. Ontem ele me mandou uma mensagem, e a mensagem era assim: o meu primo foi curado do câncer. Foi a nossa oração? Foi a minha oração? Não. Foi o agir de Deus, que luta contrariamente a essas forças. Obviamente nós não estamos aqui para implicar em agora nós sairemos e curaremos todo mundo. Eu entendo muito bem que existe um Deus soberano e que, de acordo com a sua vontade, ele age, ele opera, ele trabalha. Mas quando eu olho para a nossa realidade, quando eu olho para a realidade da criação, quando eu olho para a realidade do pecado humano, eu só posso entender a necessidade de um Jesus que nos cura. Mas ele não nos cura somente no físico. Ele nos cura nas emoções, no nosso psicológico, no nosso espiritual e nas mazelas que nós temos lutado constantemente. Então, eu quero fazer um exercício bem simples para você. Talvez você não esteja enfrentando uma enfermidade física. Eu fiz isso lá no final, lá no Paviote. Vou fazer no começo aqui. Eu quero que você pense em duas coisas que precisam ser curadas na sua vida. Talvez não seja o seu físico. Talvez seja algo emocional, algo psicológico. Talvez seja algo espiritual. Eu quero que você, no decorrer dessa mensagem, pense duas coisas na qual você precisa, carece e necessita ser curado. Bom, o texto que nós lemos é o final de Atos dos Apóstolos. E o final mostra um apóstolo Paulo, que já estava preso, caminhando para Roma. Roma era o centro do mundo naquela época, mas ele ainda não tinha chegado lá. Ele chegaria e ainda viveria lá por 2 anos. E esse é algo um pouquinho interessante que aparece em Atos, que Atos não tem fim. Ele continua, parece que você está esperando algo. E, de fato, é uma escrita proposital, porque eu e você continuamos escrevendo o livro de Atos. Se Atos é a história da igreja presente ali, nós estamos caminhando nela. Só que tem um ponto importante que de vez em quando nós esquecemos, que é uma escatologia. Ele não tem fim ali, mas ele aponta para um fim. A realidade do Senhor Jesus voltar. E essa realidade não permeia só no final do livro de Atos. Ela está presente em Atos capítulo 1, versículo 11. Ora, varões galileus, porque vocês estão parados aí olhando para o céu, da mesma forma que vocês viram Jesus subir aos céus, ele vai voltar. É essa mentalidade que permeia todo o livro de Atos e a continuidade de Atos dos Apóstolos, que somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Esperamos e aguardamos o retorno glorioso de Jesus. E só para lembrar, eu gosto muito de um texto de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 1, versículo 4, e ele começa falando assim: vi novos céus e nova terra, porque os primeiros céus e a primeira terra já passaram, e as primeiras coisas já não existem. E lá ele diz assim: eu estarei com vocês todos os dias, e lá não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas já passaram e tudo se fez novo. Eu gosto desse texto, porque ele mostra uma realidade onde o pecado não mais nos afligirá, onde nós não mais choraremos, onde nós não mais teremos dor. E você pode compreender aí também a enfermidade, nós não teremos mais. Então eu estou olhando para esse texto, entendendo essa perspectiva de uma cura que o Senhor Jesus pode e que Ele traz para nós, por meio de nós e apesar de nós. Mas o livro de Atos, ele tem o título, e se a sua Bíblia está igual à minha, está escrito assim:
Atos dos Apóstolos. Correto? Ele tenta fazer como se fosse duas partes de um livro. O Evangelho de Lucas seria os Atos do Senhor Jesus, e o livro de Atos seria os Atos dos Discípulos, Atos dos Apóstolos. Mas um autor chamado John Stott entende que o melhor título para Atos seria Atos do Espírito Santo. E no entendimento dele, do primeiro capítulo até o último capítulo de Atos e até a história da igreja nos dias de hoje, a ação do Espírito Santo é necessária e fundamental. E ela marca como nós lemos o livro de Atos. Normalmente nós fazemos uma grande divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é um foco no Pedrão. Vocês conhecem o Pedrão, né? Do capítulo 13 ao capítulo 28, o Paulão. Vocês conhecem Paulão? Então fica quase que sempre essa dicotomia entre Pedro e Paulo. Ou antes da igreja, depois da igreja. Uma segunda forma de vocês entenderem o livro de Atos é a separação por meio de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins de Montemor. Está escrito lá, não está assim na sua Bíblia? Na minha está assim. Exatamente assim. Algumas pessoas entendem uma separação dos primeiros 7, 8 capítulos em Jerusalém, capítulo 8, capítulo 9, Judeia, capítulo 10 a capítulo 18, Samaria, capítulo 19 em diante, confins da terra. É uma possível separação. Uma outra separação que as pessoas fazem dentro do livro de Atos é por meio das descidas que o Espírito Santo faz. Algumas pessoas, erroneamente, concluem que o Espírito Santo desce na vida da igreja apenas em Atos 2. Só que dentro do livro de Atos, são no mínimo 4 descidas do Espírito Santo. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Todas elas são diferentes umas das outras. Em uma tem línguas, não tem trovão. Na outra tem língua e trovão. Na outra tem língua, trovão e terremoto. Na outra não. Cada uma delas é diferente. Mas é uma forma de ler e de perceber esse livro. A outra forma é o foco em Paulo. Um Paulo pré-conversão e um Paulo pós-conversão. Um Paulo pré-conversão, você encontra o mestre dele, Gamaliel, falando em Atos capítulo 5. Depois você encontra um Paulo presente na execução de Estevão, segurando a roupa das pessoas. E depois você já tem a conversão de Paulo, consequentemente o seu ministério, primeiro sendo liderado por Barnabé, obrigado Silvana, só vi a boca mexendo. E depois o próprio Paulo já liderando o ministério, quando Paulo e Barnabé têm um desentendimento em Atos 15. São possíveis leituras de tudo isso. Mas nós estamos falando do final do ministério de Paulo. Ele pouco fala nesse nosso texto, e essa é uma dica importante. Se vocês lerem novamente, do versículo 7 ao versículo 10, é o narrador que está falando, não é Paulo que fala, é sempre o narrador, e essa é uma deixa para vocês entenderem o texto, porque num determinado momento ele está falando no singular, falando de alguém, e depois ele está falando na primeira pessoa do plural. Você tem uma mudança significativa no texto, e ela é importante para você entender tudo que eu quero falar nessa noite aqui hoje. Beleza? Dito tudo isso, eu tenho alguns pontos para falar. O primeiro deles, Deus nos usa apesar das dificuldades que nós vivemos. Paulo estava preso e tinha acabado de sobreviver a um naufrágio. E é assim que ele chega na ilha de Malta. Ele não chega lá porque foi uma rota traçada, porque estava tudo planejado por eles. Ele chega por meio de luta, de sufoco, por um momento difícil, por um momento de dificuldade. E é naquele lugar que Deus o usa. Alguns anos atrás nós fizemos uma série de pregações aqui na igreja que foi só para falar sobre sofrimento. O meu comentário com o pastor Antônio foi assim: será que os irmãos vão continuar aqui na igreja depois da gente falar tanto de sofrimento? Foram 8 pregações, 8 mensagens para falar da dor, da luta,
da angústia. Nós falamos que quando nós sofremos, nós nos identificamos com Jesus. Nós falamos que o nosso sofrimento serve para que a gente amadureça na fé. Nós falamos que o nosso sofrimento serve para que a gente abençoe e instrua outros. Mas o nosso sofrimento também serve para que Deus nos use poderosamente no que Ele quer. E é isso que acontece aqui. Paulo está preso. Paulo tinha sofrido um naufrágio. Ele podia estar reclamando de tudo e de todos. Mas ele não está murmurando, ele não está reclamando. Ele continua realizando e fazendo a missão dele. E por isso que eu estou usando e incluindo eu e você. Deus nos usa apesar das dificuldades que nós vivemos, porque todos nós enfrentamos lutas, sejam em menor escala ou em maior escala. Nós não estamos presos como Paulo. Nós não sofremos um naufrágio como ele. Mas todos nós temos a nossa luta. E um ponto que nós precisamos entender e aprender é que a nossa luta é nossa. Por isso ela é sempre maior. Isso significa que a gente não diminui a dor do outro. Mas nós aprendemos a nossa e identificamos a outra. E assim nós compreendemos e sabemos como nós devemos viver. Mas apesar disso, Deus pode e via de regra nos usa no meio dessas lutas, no meio dessas dificuldades, no meio da nossa aflição. Eu lembro como se fosse hoje, janeiro de 2018, foi um dos meses mais difíceis da minha vida e da vida da Josi. E nós tínhamos já saído do hospital, tínhamos passado um tempo na casa da minha sogra, e nós decidimos ir para casa porque tinha algumas pessoas que falaram que queriam nos ver. Nós fomos para casa e foram lá 2 casais, nós recebemos, eles sentaram na sala conosco, e nós estávamos bastante chorosos nesse dia. E quando estávamos ali, um dos casais, eles começam a despejar só os problemas dele. E falou. No final daquilo, a Josi e eu conversamos com as pessoas, abençoamos elas, oramos por elas, mas ficou algo no nosso coração, algo do tipo empatia. Deus nos usa mesmo em meio à nossa dor, mas de vez em quando a gente precisa olhar para a dor do outro como algo significativo. Algo significativo. Deus nos usa. Deus nos usa. Apesar das nossas lutas. Eu quero falar um segundo ponto. E o segundo ponto é o seguinte. Apesar de tudo, Deus demonstra o seu cuidado para conosco. Esse texto ele está falando de cuidado nas entrelinhas. Mas se você reparar, Paulo e aqueles que viajavam com ele receberam um cuidado especial de Deus. As pessoas receberam eles na melhor casa que tinha na ilha. Consequentemente, eles teriam a melhor alimentação. E no versículo 10, quando eles já estavam de partida, eles receberam tudo o que eles necessitavam. Então tem 2 viés importantes aqui. Deus demonstra o seu cuidado para conosco, demonstrando isso por meio da generosidade das pessoas e de um cuidado pessoal e ministerial. De vez em quando, eu viro para a Josi e falo assim, eu não sei por que algumas pessoas gostam de nós. Elas simplesmente gostam de nós de graça. Eu sei que você conhece pessoas que fazem assim com você. Amizades improváveis, eu usei essa expressão, ouvi essa expressão esses dias, né? As pessoas começam a gostar de você de graça e começam a abençoar a sua vida de graça, como se você não merecesse. Você obviamente não merecia aquilo, e ela começa a cuidar de você, a perguntar de você, a falar com você, abraçar você, acolher você. E eu sei que vários de vocês fizeram isso uns para com os outros aqui nesse local, nesse ambiente. Ou você já recebeu isso de alguém aqui, de dentro da igreja. Isso é graça de Deus para as nossas vidas. Porque um Deus poderoso, grande, se lembrou de você
amou você e enviou pessoas para amarem você totalmente de graça, mesmo quando você não merecia isso. E o cuidado do Senhor veio. Nós costumamos olhar para casamento e olhar para casamento sempre numa perspectiva ruim ou negativa. Mas o casamento é o cuidado de Deus para conosco, quando Ele coloca uma pessoa para demonstrar amor por você em pequenos detalhes, do tipo, você tomou água hoje? Você está com fome? Quando a Josi pergunta isso para mim, quase sempre sim. Ou do tipo, você já tomou o seu remédio? Nós menosprezamos tudo isso, mas são os pequenos detalhes nos quais Deus usa para cuidar de nós. Eu falei marido e mulher, mas isso também se dá numa relação pai e filho. E que poucas vezes nós percebemos isso, mas os nossos pais zelaram e cuidaram de nós, enfrentando lutas e dificuldades, e que você pensava que era brincadeira. Mas vez após vez, vocês enfrentaram lutas, problemas, dificuldades, e que os seus pais escondiam de você, mas eles lutavam e abençoavam a sua vida apesar de tudo isso. São cuidados generosos de Deus para conosco. Isso aconteceu no meio pessoal e ministerial também. Hoje nós fomos abençoados por um desses pequenos cuidados de Deus para conosco. O nosso querido Marquinhos Mota, meu amigo, pôde conduzir e ministrar o louvor aqui hoje. E foi graça generosa de Deus para as nossas vidas. Foi a ação sobrenatural do Senhor. Foi generosidade. É Deus demonstrando o seu carinho e cuidado para nós. Para nós. Ele continua fazendo isso. E de vez em quando nós não percebemos. Porque nós vivemos quase que sempre no piloto automático. Talvez a expressão correta é que nós esquecemos de viver e passamos a sobreviver. Somos assaltados pela nossa rotina, como se a nossa rotina fosse o modo correto de viver, mas não é. A maioria das pessoas por aí só sobrevivem, só abrem um olho e saem para o trabalho, sem cuidado e sem significado. Quando a gente começa a perceber esses detalhes generosos de Deus na nossa vida, nós vemos que Ele age muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. E nós começamos a perceber que milagres são mais reais e mais próximos de nós do que nós podemos contar, sonhar ou imaginar. Terceiro lugar, Deus cura de maneira extraordinária. O livro que eu citei para vocês, Pelas Suas Pisaduras, ele vai falar um relato de várias pessoas que viveram a experiência de buscarem no Senhor curar pessoas. E ele conta vários e vários casos. E eu não estou falando isso para você viver a partir disso, mas eu estou lembrando disso para entender que todas as curas, todos os milagres vêm de Deus. E por isso eu comecei a frase usando Deus cura de maneira extraordinária e não Paulo cura de maneira extraordinária. Porque nós precisamos reconhecer não só aquele que é tudo sobre as nossas vidas, mas aquele que também faz tudo sobre as nossas vidas e por meio das nossas vidas, que é Deus Todo-Poderoso. Nós vivemos num mundo cada vez mais antropocêntrico, que fala para você assim, você faz, você acontece, coisas extraordinárias acontecem quando você toma a decisão e as rédeas da sua vida e você começa a viver a partir do seu eu e você vai realizar, você vai fazer. Isso é um meio fácil de começar a viver no piloto automático e longe de Deus. Nós precisamos tirar tudo isso de nós para que nós coloquemos Jesus no centro da nossa vida e vivamos a partir dele. Lá em João capítulo 15, a parte C, a parte final do versículo diz assim, sem mim nada podeis fazer. Esse versículo mexe com você? Ele mexe comigo. Eu não posso ser um bom marido sem Jesus. Eu não posso ser um bom pastor sem Jesus. Eu não posso ser um bom músico sem Jesus.
Eu não posso ser um bom amigo sem Jesus. Eu não posso fazer nada sem Jesus. Você compreendeu isso na sua vida? Você entendeu isso na sua vida? É por isso que eu estou falando que Deus cura de maneira extraordinária. E se você já entendeu que Jesus precisa ser tudo em tua existência, você já começou a entender que Ele já está te curando. E que Ele já está fazendo algo sobrenatural na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada de fé. Não foi Paulo. Paulo é um instrumento. Nós somos instrumentos aqui também. E pior ainda, né? Nós somos instrumentos passageiros. Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que não. Amanhã pode ser que não. O que acontece nesse texto é um milagre. Mas sabe que eu olho para esse texto e eu acho ele, para os dias de hoje, um tanto quanto engraçado. Algum diácono, obrigado, Ari, ele cita a enfermidade do pai de Públio. Ele estava com febre e ele estava com desinteria. Hoje em dia, é muito raro alguém falecer em decorrência disso. Mas o texto diz que ele estava muito enfermo. E a ideia do texto é que ele estava a ponto de falecer, a ponto de morrer. Obviamente, nós vivemos num tempo em que a medicina avançou, o tratamento avançou, e coisas como essa não matam muitas pessoas. Ainda matam, tá? Há situações inóspitas no nosso mundão ainda, no planeta Terra, em que pessoas morrem em decorrência disso. Entretanto, a medicina avançou, e se a medicina chega em locais exóticos por aí, pode trazer cura para coisas assim. Mas não era o caso daquele momento, daquele instante. Precisou de uma ação divina, sobrenatural. E como que a gente entende isso? A palavra cura, usada no texto, no versículo 8, Paulo entrou para vê-lo, depois de orar, impôs-lhes as mãos e o curou. A palavra curou é iaomai. Ainda bem que o pastor Antônio está de férias, porque toda vez que eu fico citando a palavra assim, ele fica fazendo piada comigo no final do culto. Tá? Então hoje eu escapei do bullying. Tá bom? Mas essa palavra iaomai mostra para nós que é uma ação fora do comum. É uma ação extraordinária. É uma ação milagrosa. E a ação milagrosa não era porque Paulo estava fazendo isso. É porque o próprio Deus estava fazendo isso por meio do Paulo. Tanto é que daqui a pouco eu vou explicar melhor isso, que as outras pessoas o milagre não é extraordinário. É diferente. Mas essa palavra está aqui para mostrar para mim e para você que ainda hoje Deus faz coisas extraordinárias no meio do seu povo. Eu gosto de pensar que aqui na nossa igreja está cheio de improváveis. Você se imaginava na igreja? Talvez a sua resposta seja um sim, ou talvez a sua resposta seja um não. E para esses que a resposta é um não, eu quero dizer que Deus te curou. Aconteceu iaomai na sua vida. Ele curou a sua espiritualidade a tal ponto de que você estivesse aqui. Você se sente a pior pessoa do mundo. Eu quero te lembrar que esse Deus pode curar você de uma maneira extraordinária, inclusive nas suas emoções, para que você não se sinta. Eu vou usar uma expressão que meu pai usava, tá? O pó da rabiola. Tá bom, você não sabe o que significa, eu vou usar uma expressão lá do sul. Para que você não se sinta esgualepado. Tá melhor? Para que você não se sinta a pior pessoa do mundo, Ele está aqui para te curar. Ele está aqui para fazer grandes coisas na sua vida. E eu sei que
Várias pessoas entraram aqui com dificuldades nas suas emoções, por várias lutas, por várias aflições, por várias dificuldades. Há um Deus presente nesse lugar que pode te curar. Não serei eu que vou te curar, tá? Ao final da pregação eu não vou chamar aqueles que estão enfermos para vir aqui à frente, vou impor as mãos sobre você e você vai sair daqui curado. Eu não vou fazer isso, mas eu creio que nós já estamos orando e que o agir sobrenatural de Deus pode te curar aqui nesse lugar. Porque lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, diz que ele tomaria sobre si as nossas enfermidades. E lá no Evangelho de Lucas, o mesmo autor de Atos, ele vai dizer que essa palavra se cumpriu em Jesus. Isso é extraordinário, né? Isso é extraordinário. Obviamente, tem detalhes significativos daquilo que Deus faz por meio de Paulo. Paulo identifica a enfermidade, ele vê. Depois disso, ele ora. E depois de orar, ele impõe as mãos. Algumas pessoas, erroneamente, começou a fazer isso um ritual. E começou a ter um oba-oba de impor as mãos na cabeça das pessoas e as pessoas caírem por aí. Caírem. Lá em Tiago, capítulo 5, diz que a oração da fé salvará o enfermo. No contexto está dizendo assim, está alguém dentre vós enfermo, chame os presbíteros. Obviamente, eles vão orar. Obviamente, Deus vai agir com a sua vontade soberana. E coisas extraordinárias do Senhor podem acontecer. Isso significa que Deus cura, ainda nos dias de hoje. Porque o livro de Atos não encerrou, ele não teve fim, ele tem uma continuidade. Ele continua fazendo de maneira sobrenatural as coisas que lhe apraz. Eu contei do primo do nosso amigo Luciano. Continuando, quarto lugar. Deus usa seus milagres para que o evangelho seja pregado. O versículo 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Perceba. Cura, sinais, milagres, não é uma ação de marketing. Tinha uma igreja por aí, que tinha um comercial na TV e falava assim, vem para a nossa igreja, você pode ser de outro ministério, mas vem aqui, porque o poder de Deus está neste lugar. Tinha uma outra igreja, que você ia na sede deles em São Paulo, e tinha uma sala cheia assim, só de muleta, cadeira de rodas, só para dizer a quantidade de milagre que foi feito naquele lugar. Milagres não são marketing. Mas, obviamente, na onde a presença de Deus é manifesta, atrai pessoas. Atrai pessoas. Eu gosto muito do relato da Torre de Babel. E ela ensina algumas coisas para nós. Eu não vou entrar nos detalhes da Torre de Babel aqui. Eu acho que tem no YouTube a pregação que eu fiz para os jovens. Mas a Torre de Babel, por que Deus vai lá e destrói tudo? Porque tinha uma aglomeração de intenções malignas e pecaminosas naquele local. Perceba, um grupo de ímpios, contrários à vontade de Deus, quando eles se reúnem, eles têm um projeto ambicioso de construir uma torre e de atingir os deuses. Ou seja, eles queriam se tornar deuses. Isso está muito parecido com aquilo que aconteceu em Gênesis 3. Agora, quando o povo de Deus se ajunta, louva, adora, você tem o oposto disso. Você tem uma congregação, um povo santo, uma assembleia santa, aquilo que o Antigo Testamento chama de carral, uma assembleia solene, um povo de Deus reunido. Então, quando nós nos reunimos aqui como culto, não é simplesmente um culto que a gente vem para ouvir uma boa música, ouvir a palavra de Deus e vai embora. É um ajuntamento de santificação, onde coisas extraordinárias acontecem por meio desse ajuntamento do povo de Deus. Então, perceba,
Paulo estava ali, Deus estava com eles. Coisas extraordinárias aconteceram ali. Atraiu as pessoas. Atraiu as pessoas. Obviamente, eles pregaram o evangelho. Eles falaram de Jesus. Eles falaram quem eles eram. Era a prática deles. Quando alguém pediu dinheiro para Pedro, Pedro falou assim, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Cristo Jesus. E começa a pregar acerca de Jesus. Durante as viagens missionárias de Paulo, o que ele mais faz é pregar para aquelas pessoas. E mesmo Paulo preso, é um dos momentos em que ele mais produz e que mais edificou a igreja do Senhor Jesus até os dias de hoje. Ele tem as cartas chamadas cartas das prisões. E se eu não pregasse em Atos, eu ia pregar em Colossenses, que é chamada de uma carta cristológica. Mas é algo que Paulo produziu, algo que Paulo fez. Filipenses é uma das cartas da prisão. Ele ainda está na prisão quando ele escreve as cartas pastorais. Timóteo, Tito, Filemão. Significa que, apesar de tudo isso, Deus estava usando, claro que sim, mas mesmo preso, ele continuava a pregar o evangelho e anunciar as verdades do reino. De vez em quando a gente só bate o dedinho assim, ó, e fala que não quer mais ir na igreja. De vez em quando, só porque alguém não falou oi para você, você fala, essa igreja não me ama, não quero mais vir aqui. O nosso amigo Paulão estava preso e mesmo assim continuava a pregar o evangelho. Várias pessoas se achegaram. Várias. Então eu quero caminhar para o meu quinto e último ponto. Deus usa meios ordinários para curar. Deixa eu explicar a palavra ordinário. Toda vez que eu uso essa palavra, eu preciso explicar ela, porque ela caiu num mau uso nos dias de hoje. Ordinário não é uma palavra negativa. E nem daquele cantor de axé que ficava repetindo por aí numa conotação pior ainda, tá? Ordinário vem de ordem. Vem de aquilo que acontece um após o outro. E o que eu quero mostrar aqui é que Deus também cura por meio ordinário. E eu falei para vocês que a chave para entender o texto era uma mudança do singular para o plural. Então perceba, o versículo 8 ele fala assim, Paulo entrou, veja, ele entrou para vê-lo e depois que ele orou, impôs-lhes as mãos e o curou. Paulo fez isso. Agora perceba o versículo 9. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Perceba, ele mudou a linguagem. É um plural aqui. Só que perceba um pouquinho além ainda. Eles nos prestaram muitas honras. Perceba que o narrador está se incluindo na história. E isso mostra uma mudança significativa do primeiro milagre para a segunda cura. Na primeira é Yaomai, uma cura extraordinária. Na segunda, presente no versículo 9, e foram curados. A palavra é terapeus. Aquela mesma palavra que você conhece por terapia. Significa que os enfermos foram lá e um médico tratou eles. Tinha algum médico na equipe de Paulo? Tinha. Lucas. Lucas curou aquelas pessoas. Por que meio? Terapia. Se vocês perceberem aqui, Deus usa maneiras extraordinárias para curar, mas Deus também usa maneiras ordinárias para curar. Era um médico. E com isso, deixa eu desmistificar algo que as pessoas têm falado por aí. Tem um pastor que recentemente tem falado para você não procurar psicólogo, não procurar psiquiatra, não tomar remédios ou coisas parecidas para tratamento de depressão,
ou coisas parecidas com essa. Eu quero lembrar a pregação que eu mesmo fiz aqui há um tempo atrás, falando sobre isso, mas também para lembrar vocês de que Deus, ele não trabalha somente no extraordinário, mas também naquilo que é ordeiro. E nós chamamos isso de graça comum. O texto que o Felipe pregou esses dias aqui fala do sol que nasce para justos e injustos. Nós damos o nome disso dentro da teologia de graça comum. Deus abençoa os bons, Deus abençoa os ruins. O sol nasce para todos. Não choveu essa semana somente para os crentes ou para os não crentes. Choveu para todo mundo. O sol nasceu também para todo mundo. E mais um detalhe, Lucas faz questão de lembrar para mim e para você que inclusive os filhos desse mundo são mais hábeis do que as pessoas dentro da igreja. Então, quando você vai num médico, você não vai lá e pergunta para ele se ele é crente. Você quer saber se ele é bom. Se você vai num médico crente, que de 10 cirurgias que ele fez, 8 pessoas morreram, você não vai querer fazer uma cirurgia com ele. Agora, se você vai num médico, que ele vai na Umbanda, mas de 10 cirurgias que ele opera, as 10 pessoas ficam vivas, você vai com o cara da Umbanda, porque você quer saber se ele é bom. Por que de tudo isso? Graça comum. Ela está presente desde o início. Desde o início. Nós tivemos um tempo muito gostoso de louvor e de adoração. Aonde a música surgiu é na linhagem de Caim. A linhagem de Caim é uma linhagem infiel ao Senhor. E mesmo assim, os instrumentos musicais, os músicos começam lá naquele local, lá naquele ambiente. Eu estava pregando num lugar, daí eu falei assim, tá vendo? Ministério de louvor não é de Deus. O pessoal do louvor arregalou os olhos para mim assim, não é brincadeira, gente. Mas desde o início você percebe graça comum. Graça comum presente. Uma ação sobrenatural de Deus naquilo que nós chamamos de ordem. Deus está agindo nos bastidores da existência humana e a existência humana nem está percebendo isso. Mas nós compreendemos isso. Nós vemos tudo isso. Nós enxergamos tudo isso. Deus trabalha e Deus age na sua multiforme graça. É essa linguagem que Paulo usa lá nas suas cartas. A multiforme graça, a palavra multiforme no grego, obviamente eu não vou lembrar o que é a palavra, né? Mas a tradução é como se fosse algo colorido. Isso significa que com algumas situações, Deus age numa cor amarela. Em outras, uma cor verde, bem presbiteriano. Em outras, uma cor azul. Em outras, uma cor rosa. Em outros, uma cor roxa. Em algumas situações, uma cor preta. Em outras, uma cor cinza. Mas tudo isso debaixo da graça dele, da ação dele. Nós vivemos e existimos, e a nossa jornada é diferente um dos outros. Mas a multiforme graça de Deus age sobre cada um de nós. Opera sobre cada um de nós. Poucas pessoas fazem isso. Mas você vai entender o que eu quero falar. Quando você tem uma dor de cabeça, você ora ou você toma um Cimegrip? É Cimegrip, né? Dipirona. Você toma dipirona, né? Ou qualquer remédio que você faz uso lá. Você não ora. Só que mesmo esse remédio, Deus deu a sabedoria para cientistas, para médicos pesquisarem e chegarem numa fórmula que fosse eficaz sobre a nossa vida. Deus não está alheio à história humana, Ele está agindo de maneira extraordinária ou de maneira ordinária. E eu ouso falar, várias pessoas e várias igrejas por aí, vários crentes procuram Deus sempre no extraordinário, mas Ele se faz mais presente no ordinário do que no extraordinário. Muito mais na sua rotina do que naquilo que você acha de outro mundo.
Ele está muito mais quando você abre a sua Bíblia todos os dias para ler o texto bíblico, do que naquilo que você pensa que os céus vão se abrir e uma voz com um som de trovão vai falar assim: esse é o Marquinhos, meu filho amado, em quem me comprazo. Deus já agiu assim? Já. Mas Ele está agindo muito mais de maneira ordinária no nosso meio. Dito tudo isso, eu tenho algumas aplicações. E eu não vou falar que vou ser rápido, porque toda vez que eu falo que eu vou ser rápido, eu demoro. Então eu vou demorar mesmo, daí quem sabe eu vou rápido. Primeira aplicação. Nós não devemos limitar a ação de Deus. É importante lembrar isso. Nós nos acostumamos com o sagrado. Nos acostumamos com Deus. E pensamos que Ele sempre vai agir daquela forma que nós pensamos que Ele vai agir. Colocamos Ele numa caixinha de fósforo e pensamos assim: Deus, agora você vai agir assim. Mas Deus não é limitado a uma caixinha de fósforo, nem ao meu pensamento, nem ao seu. Ele é maior que o meu e o seu. E Ele vai agir e operar de maneiras que a gente nem imagina. Em situações que nós nem imaginamos. Pensando nisso, um amigo meu, e eu quero trazer uma frase desse amigo meu, o nome dele é Albert Einstein. Ele disse assim: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Inteligente esse meu amigo, né? Esse entendeu o que é graça comum. Deus está ali cuidando nos mínimos detalhes de nós. Então, quando você for tomar o Cimegrip, a dipirona, louve a Deus por isso, tá? A graça de Deus te alcançou por meio disso. Quando você fizer um tratamento médico, louve a Deus por isso. A graça do Senhor te alcançou por meio de tudo isso também. Segunda aplicação. Mesmo que passemos por sofrimentos, lutas, dificuldades, não significa que Deus não esteja conosco ou que Ele não nos use. Lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, Deus fala para Josué assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estou contigo todos os dias. E eu acho interessante como essa promessa ela perdura. O Senhor Jesus falou algo muito parecido quando Ele mandou os discípulos pregarem. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Ele está conosco, Ele está com você. As lutas vão continuar vindo, viu? Eu não quero ser um profeta da negatividade, mas nós vivemos num mundo caído, vivemos uma redenção em Jesus, e queremos espalhar essa redenção em Jesus. Vai ter choque de cultura mesmo, vai ter pensamento diferente mesmo, vai ter perseguição mesmo, mas nós sabemos em que nós temos crido. Sabemos. Fora isso, eu também preciso te lembrar que você não é a Mulher Maravilha e nem o Superman. Então você não tem imunidade acima dos outros. Você passa por lutas, por problemas, por enfermidades, como todo mundo. A principal diferença é que nós cremos que Deus está conosco. E que se os nossos olhos aqui fecharem, nós seremos curados por completo, porque estaremos com Ele na eternidade. Eu tenho outro amigo meu, esse é um pouquinho mais velho que o primeiro. O nome dele é Agostinho. Como ele é mais velho, vocês já imaginaram que não é daquele da série da televisão, tá? É outro. O Agostinho disse assim: milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários
ao que nós sabemos sobre a natureza. Vocês perceberam? Nós começamos a pensar que milagre é uma ação diferente daquilo que é natural para nós. Agostinho está dizendo, não, só é diferente daquilo que nós raciocinamos como natural. Para Deus, não é sobrenatural. Ele conhece o que ele criou. E melhor do que nós mesmos, tá? Deus te conhece melhor do que você mesmo. É importante falar isso. Porque você pensa que pode esconder de Deus sentimentos, ideias, coisas que você fica com medo de falar para Ele. Ele te conhece muito melhor. A palavra dele diz assim que antes da palavra chegar à boca, ele já sabia. Ele te conhece. Então, para Deus, que conhece a sua criação, tem mistério nenhum. Para nós tem. Por isso que nós ainda usamos o termo milagre. Mas para Deus é uma ação natural. Terceira aplicação. Podemos e devemos orar pelos enfermos. Eu quero te desafiar. Eu já fiz um desafio. Esse era pessoal seu. O segundo desafio é você orar por alguém enfermo, que você conheça, que faça parte da igreja ou não, faça parte do seu ciclo de amizades. Eu sei que você conhece alguém que está enfermo. Você vai orar por essa pessoa todos os dias dessa semana. Orar por cura, orar por um milagre. Nós podemos e devemos orar pelos enfermos. Mas tem uma segunda parte. Deus fará o que Ele sabe bem. Nós não sabemos curar. Se tiver um médico no nosso meio, esse sabe os meios para isso. Mas não é ele que cura. Ele vai dar os caminhos para isso. Terapia. Um processo terapêutico, seja por meio de remédios ou não. Agora, Deus, Ele cura bem e perfeitamente. Então, Deus, a gente ora. Deus faz o que Ele sabe fazer. E Ele é especialista nisso, viu? Eu citei Marcos, né? Quase todo capítulo tem cura presente ali. Leiam novamente o Evangelho de Marcos. Vocês vão reparar. Vai anotando do lado assim, cura, cura, cura. Vocês vão ver quantidade de cura presente ali. Quarta e última aplicação. Não podemos diminuir a graça comum à nossa volta. Tem muita graça comum presente por aí. Você tem professores, médicos, engenheiros, motoristas, policiais, pessoas que trabalham em empresas, que não conhecem a Jesus, mas que Deus está usando a vida delas para que a gente tenha benefício. Deixa eu dar um exemplo bem simples para você. Você já parou para pensar que o sabonete que você usa foi fabricado numa empresa que tem funcionários, que teve um químico que preparou a fórmula, que foi aprovada pela Anvisa, e que essa fórmula produziu algo e chegou a você, e você pode tomar um banho gostoso e dizer assim, nossa, que sabonete cheiroso, que sabonete gostoso, e ter uma boa sensação de prazer. É graça de Deus. Graça comum de Deus usando várias pessoas para você ter esse benefício. Alguns de vocês vão sair para comer no pós-culto e vão parar lá numa lanchonete. E Deus vai usar a sabedoria daquela pessoa para preparar um lanche, uma pizza, algo para você comer. Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando da gente. Então não podemos diminuir a graça comum a médicos, psicólogos e outros que fazem trabalhos relevantes no mundo afora. No mundo afora. Eu quero encerrar com uma frase de um terceiro amigo meu. Ele está entre o primeiro e o segundo. Ele está no meio historicamente ali. Ele está num período antes da Reforma Protestante. O nome dele é Sêneca. Sêneca é uma das pessoas que inspirou Calvino a produzir textos
e ele escreve um comentário acerca de um escrito de Sêneca, Calvino. E posterior a isso, ele começa a escrever as Institutas, que é um dos documentos que nós, como igreja presbiteriana, lemos, falamos, anunciamos, proclamamos por aí, tá? Ele disse o seguinte, o Sêneca: é parte da cura o desejo de ser curado. É parte da cura o desejo de ser curado. Lembra que eu falei aqui, algumas pessoas só sobrevivem? Nós precisamos ter o desejo por sermos curados em todas as áreas da nossa vida. E essas curas são importantes porque há um objetivo na nossa vida: sermos iguais a Jesus, sermos parecidos com Jesus. Aquilo que os teólogos falavam no passado como imago Dei, imagem de Deus, ou imitatio Dei, imitação de Deus. Nós somos chamados para sermos iguais a Ele. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. A uns Ele chamou, predestinou, glorificou, a fim de que eles sejam parecidos, iguais ao Senhor Jesus. Nosso desafio é enorme, por isso que nós precisamos ser curados. E parte da cura é o desejo de ser curado. Deixa eu mudar a frase dele. Para sermos parecidos com o Senhor Jesus, precisamos querer ser parecidos com Ele. Agora você entende melhor o que é cura. O Senhor Jesus, hoje, nos altos céus, Ele tem a descrição do corpo de 1 Coríntios capítulo 15, que lá diz que é um corpo incorruptível. O meu corpo e o seu corpo, ele está num ciclo de decomposição. É forte essa palavra? É. Mas quanto mais nós vivemos, mais o nosso corpo caminha para a morte. O corpo do Senhor Jesus é um corpo glorificado, incorruptível. E nós somos chamados para viver a eternidade num corpo assim com Ele. Por isso que a gente caminha para o fim. E por isso que a música que ficou para o final, quero chamar já o pessoal do louvor, vai nos lembrar disso. Vai nos lembrar disso. Tem uma canção, um louvor que Deus colocou nos lábios de um cantor secular aí, e que ele nem percebeu a grandiosidade disso, mas é assim: ó vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais. O título da música é Anunciação. Só que o cantor falou isso pensando numa mulher. Só que ele não entendeu que a maior anunciação é acerca da volta de Jesus.